Como é pessoal, com vocês Francisco dos Santos e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Vida na Rússia. Neste vídeo eu vou falar sobre os documentos necessários para a inscrição na bolsa de estudo na Rússia. Falando sobre os documentos necessários para a inscrição na bolsa da Rússia, em primeiro lugar temos o certificado. E sobre o certificado muita gente tem dúvidas qual é a média mínima, se é necessário traduzir para a inscrição. E esclarecendo essas dúvidas, posso dizer que não há média mínima para poder fazer a inscrição na bolsa da Rússia e não é necessário traduzir. E também muitos perguntam se é necessário ter o reconhecimento do Mirex, nesse caso da estampilha. Também para a inscrição não é necessário, mas recomendamos ter a estampilha e também terminem com boas médias, posso dizer isso. Terminem com boas médias, mas não é uma média exata, tipo uma média estabelecida para poder concorrer. E para o momento da inscrição não é necessário traduzir o certificado para o russo e também não é obrigatório ter o selo ou a estampilha do Mirex. Mas terá necessidade depois da inscrição e terá necessidade porque vai ser cobrado, mas para a inscrição não tem necessidade. Para a inscrição não é necessário traduzir, não é necessário ter o selo e não há média exata. Nesse caso, pode ficar descansado, mas recomendamos que o certificado tenha o reconhecimento do Mirex e também terminem com boas médias, porque vai te ajudar no momento da seleção dos aprovados, ter uma boa média. E falando sobre o passaporte, que é o segundo documento necessário, o passaporte ou o bilhete de identidade. Caso tiveres passaporte, good. Caso não tiveres o passaporte, podes aplicar também com o bilhete de identidade. O passaporte também não é um requisito obrigatório. Podes apenas ter o certificado do médio e o bilhete de identidade. Pode fazer a inscrição normalmente, mas será cobrado depois da inscrição e depois da prova. Nesse caso, depois da inscrição, vem o momento da prova. Depois da prova vem a fase da entrega dos documentos. No momento da entrega dos documentos são 300 vagas. Então vai ter muita gente querendo fazer o mesmo processo, então recomendamos que façam isso quanto antes. Mas para a inscrição não é necessário, mas se fizerem isso quanto antes, Para a bolsa da Rússia temos 3 fases. A primeira fase é o momento da inscrição, a segunda, o momento da prova e a terceira fase, a entrega dos documentos. Caso tu tenhas o passaporte certificado com a estampilha do Mirex e uma boa média no certificado, aí posso dizer que és um candidato competente para a bolsa da Rússia. Mas caso não tiveres esses 3 requisitos, também não se preocupa, porque pode fazer a inscrição normalmente com o bilhete de identidade, com o certificado sem a estampilha. Estou falando do terceiro documento, que é a carta de motivação. Basicamente, a carta de motivação você vai explicar todos os motivos que te levam a escolher a Rússia como o país dos seus sonhos ou o país que queres estudar, e explicando os motivos, as suas capacidades de autodesenvolvimento, posso dizer. E falando sobre os documentos que eu disse que podem dar alguns pontos na sua candidatura no momento da seleção, são nada mais, nada menos que os cursos básicos adicionais que você fez consoante a sua jornada de estudo. Nesse caso, um curso básico de inglês, um curso básico de informática, um certificado de mérito. E esses documentos são importantes porque podem dar alguns pontos na sua candidatura, porque não só terminei o médio, mas também fui fazendo alguns cursos adicionais. Então, esses certificados de cursos básicos adicionais também são importantes no momento da seleção dos candidatos aprovados. Nesse caso, porque terá muita gente que terá médias iguais, apenas colocou certificado, bilhete de identidade, uma fotografia, carta de motivação, acabou e nada mais.
Nesse caso, eu posso dizer que serão selecionados primeiramente os candidatos que colocarem certificados adicionais. Nesse caso, certificados que comprovam que fizeram cursos adicionais, como já disse, curso de inglês, de informática, eletricidade, pedagogia, entre outros, certificados de mérito, entre outros certificados. Esses também são importantes no momento da seleção. Então, se chegaste até aqui porque estás interessado em concorrer à Bolsa da Rússia, então se tiveres o passaporte ou o bilhete de identidade, o certificado com a estampilha ou sem a estampilha, uma fotografia, a carta de motivação, a carta de recomendação não é necessário, não é obrigatório, é obrigatório apenas para os candidatos que vão fazer pós-graduação. Essa aqui é de extrema importância, mas para os da licenciatura não. Para a licenciatura, carta de recomendação não é necessário. O que é necessário é uma carta de motivação que tu próprio irás escrever no computador, explicando os teus motivos, as suas capacidades, é apenas isso. Carta de recomendação não tem que ir nesse professor para assinar, não é necessário para licenciatura, mas pós-graduação, aí sim é de extrema importância. E basicamente são estes documentos que deves ter em posse, que são, recapitulando, são certificado com ou sem a estampilha para a inscrição, não é necessário ter estampilha, bilhete de identidade ou passaporte, uma fotografia meu corpo, carta de motivação e documentos e certificados adicionais. Apenas são esses documentos necessários para a inscrição para a Bolsa de Estudo da Rússia. Para a segunda fase, que é o teste, não tenho muito a dizer, é apenas são testes. A segunda fase é a fase dos testes. E a terceira fase, que é a fase da entrega dos documentos, aí sim terá a necessidade de ter o certificado com a estampilha do MIREX, terá a necessidade de ter o passaporte e depois terá a necessidade de traduzir o certificado em russo, terá a necessidade de traduzir o passaporte em russo, a carta de motivação não há necessidade de traduzir em nenhuma língua, apenas em português, acabou. E exames médicos que serão indicados depois mais para frente serão indicados o local, não vão fazer os exames médicos, mas essa já é a última fase, que eu posso dizer que é a fase de entrega dos documentos. E basicamente é isso aí. Então, se chegaste até aqui é porque estás interessado em concorrer na Bolsa da Rússia. Estamos em fevereiro de 2024. Normalmente as candidaturas abrem em setembro ou outubro. Se já tens os documentos, já tens toda a papelada que eu citei cá, então nos vemos no próximo vídeo, porque eu ensinarei como fazer a aplicação no site da Rússia. Então até breve. Fui.